Olá, tudo bom? Como vão vocês? Hoje a gente vai falar novamente, em continuação desse livro aqui, A Dança das Energias. Se vocês estão acompanhando a playlist, muito que bem. Hoje é o último vídeo da semana, se vocês não estão, voltem lá, porque são ensinamentos muito ricos, preciosos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, a gente estava falando no encontro passado, que foi na quarta-feira, sobre a dependência psíquica, né? Eu não coloquei esse termo, mas era dependência psíquica. E aí ele também fala, o livro, sobre dependência química. A dependência química, ela prescinde de maiores explicações, né? Então, tudo que álcool e outras drogas, né? Drogas lícitas e ilícitas que podem causar dependência. A alimentação também, né? Ela cria um tipo de dependência da gente, certos alimentos, e aí vai ser, acho que, a dependência emocional, se bem que talvez seja também química, porque ela altera, né, um consumo reiterado, os neurotransmissores, então é isso. Então, quando a gente consome certas coisas, porque quer aquelas reações químicas, mas de uma forma artificial, induzida pela substância, que daí vai ter os neurotransmissores, como dopamina, ocitocina, dentre outros, né, a serotonina, então depende de que droga você use para ver o efeito que tem. Agora, a gente tem uma outra possibilidade muito melhor, que meditação, você praticar alguma atividade que lhe dê muito prazer, né? Como artesanato, arte em geral, fazer coisas que você gosta, esporte. Então são formas que você vai fazer com que essa produção aconteça de forma natural e aí não vai te prejudicar, né? Ao contrário das drogas, que tudo que sobe muito, ela vai descer, né? Então se você tem um pico de alegria, depois você vai ter um pico de tristeza. O que acontece com isso? Você vai ter, de repente, um comportamento agressivo, irritadiço, vai gastar um dinheiro que não precisa gastar, né? Vai bagunçar todo o seu sistema orgânico, então isso vai levar a doenças, relações arruinadas e por aí vai, né? Então, vocês sabem muito bem, assim, todo mundo tem exemplos, infelizmente, na sociedade do que esses vícios ocasionam. O que mais que a gente tem aqui? A dependência, que a gente estava falando das pessoas, depois eles trazem os vícios, né? Eu falo eles algumas vezes porque foi um coletivo, foram diversas pessoas que fizeram essa obra, e quando eu falo ele, eu falo o livro, me referindo à obra em si, né? Então fala aqui, ó, um desejo frequente em algumas pessoas em relação às compras, porque isso dá prazer. Então veja como o vício, ele não precisa ser só com relação a uma dependência química, né? Um produto que você coloca de forma externa, pode ser um vício, uma dependência psíquica, né? Tipo diferente. Com as compras, por exemplo, muitas pessoas sentem esse prazer e acabam gastando o que não tem, ou então gastando um dinheiro que seria para usar para outra utilidade, e mesmo com a alimentação, né? Quantas vezes a gente tem aquele propósito firme de emagrecer, mas aí a gente tem aqueles alimentos que pegam situações sociais que a gente gosta muito de certos alimentos e aí não consegue se conter. Então você vê que tem vícios os mais diversos, e a necessidade nossa de encontrar um equilíbrio também a mais premente, né? Vamos lá. O que eles falam aqui é o seguinte: quando você não trata dos vícios que você tem, seja de qual natureza for, é um problema, porque você vai levar isso para o outro lado, né? Então é deveras complicado. E ele até fala que então vários locais que as pessoas frequentam e que elas fazem a utilização de certas coisas ou situações que a pessoa tinha vício, vai fazer com que aquele espírito fique vagando por esses locais, porque precisa dos fluidos, né, que são produzidos pelas sensações das pessoas que fazem coisas que tais. Então, assim, eu não me considero espírita, eu sou espiritualista, mas eu concordo com diversas coisas, e diversas outras religiões falam a mesma coisa do que fala esse livro. Então, primeiro que ele é muito mais amplo. Depois, quando ele vai para a questão espiritual, não se esqueçam que esses conhecimentos de espíritos, de entidades, eles são, muito antigos, é que eles não eram de uso comum. Então é legal que a gente saiba o que acontece no nosso entorno, tenha uma noção básica disso,
e que não fique pensando que é algo que não existe só porque a gente não vê, assim como a eletricidade. É lógico que eu respeito se a sua religião for outra, mas eu acho até, porque isso não é uma questão de religião, né? Eu acho até que você não vai ter ressonância com esse canal se ficar muito preso a uma única orientação. Então eu peço para que você abra um pouco a sua mente para ter uma possibilidade de entender. Então você pode até dizer, eu não gosto de frequentar um centro espírita porque eu não quero conversar com os espíritos. Perfeito, né? Então cada um tem um chamado, né? Até para a questão religiosa, porque às vezes eu acredito sim na existência, mas não quero estar lá. Às vezes eu prefiro o budismo ou não. No meu caso, eu gosto de conhecer um pouco de cada coisa, um pouco de cada área e entender o que faz sentido para mim. Eu não gosto de sistemas estabelecidos, apesar de eu entender que diversos são bons, todos são bons, né? Falam a linguagem que a pessoa está apta a absorver aquele conhecimento. Mas eu não gosto de ficar numa caixa. Então, eu gosto muito de saber e eu tenho poder de abstração para entender aonde o que falam no lugar tem coerência com o que falam no outro, ou uma peça que falta aqui se complementa ali. Então eu sempre gostei muito de estudar, de ver, de analisar, de ter isso. Não é a questão que algumas pessoas dizem, mas você pega o que te serve daqui, dali. Não é o que me é conveniente, é o que faz sentido, que passa pelo crivo da razão, pelo crivo do meu coração, né? E faz sentido para mim. Porque conhecimento só faz sentido se ele for verdadeiramente integrado e virar sabedoria. Senão eu fico até na dúvida e espero para que alguma coisa faça com que meu coração se oriente para aquele conhecimento. Mas o que acontece é que nas igrejas, normalmente as pessoas pura e simplesmente aceitam, né, os dogmas e não se debatem sobre ele. E tá tudo certo, se para você isso faz sentido, tá bom. Mas para mim e para várias pessoas que estão no canal, isso não faz sentido, né? São pessoas que gostam de aprender, que têm curiosidade, porque senão nem estaria aqui, né? Imagina tantos vídeos e tantas horas falando. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, aqui ele fala então que essas atividades, eu até falei no outro vídeo, né, sobre o que ele dizia, que quando são atividades elevadas, que você tem uma dependência por ela, mas que elas te ajudam na condução de conhecimento e de degraus mais elevados, então não tem problema nenhum. Se você quiser maratonar meu canal como se fosse Netflix, eu estou super feliz, porque eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem, assim como faz bem para mim, absorver esse conhecimento. E eu só faço isso, estou fazendo, porque eu sei que vai chegar até você, né? Senão não faria sentido nenhum. Eu só iria continuar lendo, se eu quisesse revisar, tudo bem, mas eu não precisaria ter o trabalho de gravar e colocar, né? Mas eu faço porque se eu fosse apenas oferecer o conhecimento que eu tenho com prestação de serviços, eu acho que seria muito pobre, porque eu daria uma parte para vocês, única e exclusivamente. Então, o que eu faço é o que toca no meu coração, porque quem eu sou, aonde eu cheguei, é pelas minhas vivências, pelo meu conhecimento, por tudo isso. E mesmo o serviço que eu ofereço, porque faz sentido para você, eu acho que você tem que trilhar, né, de novo, revisando ou aprendendo coisas novas. E enquanto eu faço isso também, eu rememoro muita coisa que de repente ficou lá atrás, né? E isso é muito bom a gente revisar, é muito bom a gente passar para frente o que é bom e para as coisas, para que tudo faça sentido, né? Como numa coletividade que se amplie. Mas vamos lá, então, curte até, não era para isso não, mas eu acho que aqui está a oportunidade de te lembrar de curtir se você gosta desse conteúdo, compartilhar, comentar, porque vai ajudar mais pessoas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o que são os gostos, desejos e vontades que determinarão o tipo de energia que será gerada. Então, veja, o nosso pendor, o nosso gosto desenvolvido vai fazer com que a gente procure A, B ou C, né? Eu estou aqui restringindo as possibilidades das coisas que fazem as pessoas felizes ou que geram curiosidade. Mas quando eu ainda estou numa coisa muito, por exemplo, futebol e bebida alcoólica, e só isso, né? Então, não estou condenando quem assista futebol, eu acho até que é uma forma de relaxamento, de ver ali, não ficar pensando em nada, então acaba sendo mesmo
A não ser aquelas pessoas que se excitam demais pela paixão que, né, que exerce. Então, não estou dizendo para que você não tenha nenhuma de gostar do seu time, mas só não vai atacar, né, o torcedor do time diferente, que seja uma coisa simpática. Mas, assim, eu quero dizer que aquelas pessoas que elas têm o interesse, né, voltado para as coisas que vão fazer bem para ela, né, então ela vai ter uma libertação, né, depois de um tempo, porque ela não vai ficar escravizada por ter perdido uma partida de futebol, se a paixão for exacerbada, né, se for uma coisa assim que a domina ao invés dela dominar aquilo, porque é passível de exercer esse poder. Tantas coisas aqui na Terra, se a gente para e pensa, tem o poder de nos tirar do eixo e nos levar às emoções mais densas. Então, é com grande felicidade que a gente pode concluir de ir adquirindo cada vez mais maestria sobre o nosso comportamento, não se deixar levar nem cair tão facilmente, mas em lugar, né, se manter pelo menos de forma estável, para daí crescer para patamares mais elevados. Porque se tem alguma coisa que a gente não faz, e eu percebi isso há muito tempo, ninguém deixa de fazer o que gosta sem que tenha uma razão suficiente para isso. Aí você fala, mas qual que é essa razão suficiente? Você precisa achar outra coisa que você goste para substituir aquela anterior. Ou então uma razão que seja, não é só razão pura, porque nós não somos IA, né? Nós somos seres humanos e a gente tem, antes de toda e qualquer coisa, a maior parte das decisões que a gente toma, essas decisões são movidas por emoções e depois nós racionalizamos para poder explicar as decisões que nós tomamos. Então, a questão é, eu nunca abandono algo se eu não achar algo que o substitua, né? Então, a questão é mudar, como se você pegar uma oitava de músicas, né, de notas musicais, você subiu para outra oitava, achou interesses que mais te satisfazem agora, para que você deixe de lado a primeira oitava, ou então que você volte apenas esporadicamente, porque ela verdadeiramente não te preenche quanto as outras que vão indo para degraus maiores. Então, jamais eu te digo, deixa de fazer isso ou aquilo, simplesmente faça aquilo que te faz feliz, mas considere sempre aprender, expandir os horizontes, que pode ser que você ache outras coisas que vão fazer muito mais sentido do que continuar aqui nos primeiros degraus, né? Então, isso vai sendo cada maestria que eu adquiro em caminhos, como um jogo, né? Então, os primeiros jogos se tornam fáceis, eu quero ir para outros mais elevados. E assim são os gostos, os pendores que a gente tem de querer ir para situações que são mais satisfatórias agora, porque meu nível de exigência e percepção se alargou, né? E também de felicidade, que já tem um sentido mais amplo do que aquele mais restrito que me contentava, né? O que mais a gente tem aqui? Vamos lá continuar. Então, ele conclui isso aqui, né? É necessário prestarmos atenção, necessitamos de convivência saudável e não dependência. Então, isso é tudo, né? Aconteceu um crime bárbaro esses dias, de um cara que viu a namorada, eu não vi uma vez só, né? Mas que parece que ela estava conversando com alguém, com outro cara, e aí ele atropelou a moça, uma coisa horrorosa. Então, aí, aonde tem amor, né? Você pode chamar isso de amor ou você pode chamar isso de... Como é que você vai classificar uma coisa dessas, né? Então, você não tem nem compaixão, você se relaciona a partir da necessidade que o outro preencha algo em você, mas você nunca vê o outro, você não tem nenhum tipo de entrega ou paixão, você tem uma competição e você vê o outro como utilidade para você. Quando não te serve ou te desafia, você vai lá e aniquila. Olha que horrível, né? É uma coisa assim. Mas estou dizendo para dar como exemplo, porque são crimes bárbaros, graças a Deus não é a maioria não. Até estava vendo pessoas comentando, né, em um programa de rádio, e uma briga que se instalou ali, e a gente vê que graças a Deus não é a maioria dos homens que é agressiva, né? Isso existe, infelizmente. Não vou dizer que não exista, mas muito dessa agressividade eu acho que se exacerba com a utilização de drogas, principalmente bebidas, né? E então, como administrar as emoções, como equilibrar isso,
como não se colocar em situações de risco e reconhecer se o outro é alguém que você verdadeiramente pode confiar ou melhor não, porque imagina as situações que tais, né? E isso a gente não deve tomar como a proibição de relacionamento. Se relacionar é tão bom, né? Maravilhoso. Mas tentar conhecer um pouco mais para ver perfil psicológico, né? E ver o que a pessoa se entrega ali. Mas vamos lá, eu dou risada aqui, mas não tô rindo da situação não, gente. Eu só tô tentando ser simpática para não entrar numa energia de querer colocar todo mundo na mesma cesta. Por que choca a gente algo quando acontece? Justamente porque não é a regra, é a exceção. Se virar regra, nem choque causa mais. Então, graças a Deus, a gente tem que valorizar o homem, tem que valorizar a mulher, né? Tem que valorizar os dois sexos e não deixar com que essas notícias façam com que a gente desista do amor, desista um do outro, porque não tem nada mais perfeito do que um casal que se dá bem, que se relaciona bem e que tenha maturidade para entender esse relacionamento. Bom, vamos lá, ecologia mental. Então, aqui fala, da mesma forma que a gente tem que ter parcimônia na alimentação, comer de forma adequada, né, e não em excesso, a gente também tem que ter excesso de... tem que ter, cuidado com a informação que a gente recebe, saber filtrar isso, né? Porque se a gente ficar o tempo todo recebendo, até falei isso, não sei se foi nesse vídeo, acho que não, mas se a gente ficar o tempo todo aberto ao tanto de lixo que a televisão ou outras redes tentam trazer para a gente, então a gente pode ficar sujeito a depressão, síndrome do pânico, estresse. Ninguém dá conta de absorver aquela quantidade, né, de informação pestilenta. E não que a gente não deva saber o que acontece, mas a gente não precisa ficar chafurdando na lama, né? Acho que é bom a gente saber disso. Aqui fala, não é só, agora vem uma coisa bonita, né? Saindo de chafurdar na lama, que falando o seguinte, que não é só o ser humano que vive nesse intercâmbio constante de energias. Então, energias mentais, no caso, né? As plantas e os animais também, né? Tudo que está vivo está nessa energia e tem essa troca. Tem um livro, eu nunca li esse livro, mas eu comprei para dar de presente quando eu encontrei aqui, porque eu já tinha ouvido falar dele e eu quero dar de presente para uma pessoa que gosta muito de planta e tem muito jeito com planta. Chama A Vida Secreta das Plantas. E depois eu preciso comprar para mim, porque deve ser muito interessante. Os estudos que 2 homens fizeram, né, eu acho que eles eram detetives, alguma coisa assim, trabalhavam para a polícia. Eu sei que eles tinham um detector de mentiras. E eles começaram a usar, 2 investigadores aqui, eles começaram a usar com as plantas e começaram a fazer testes e perceberam muitas coisas. Que elas têm sensação de dor, né? Porque é o tipo de som, acho que elas emitem, né? E elas guardam lembranças, percebem a intenção do pensamento mesmo à distância e são sensíveis à música, ao sol, ao vento, além de sintonizarem com a mente dos seus donos. Gente, isso aí foi muito legal, porque diz que os donos das plantas que eles fizeram os testes, então estavam enfrentando uma turbulência no voo e aí a psicosfera deles, né, lógico, estava agitada, eles estavam agitados e as plantas demonstraram a mesma agitação. Então, assim, as plantas bem distantes, né, não foram viajar também, estavam dentro de casa, mas você vê como a psicosfera deles, das plantas e deles, estavam entrelaçada, né, e eles sentindo isso que eles estavam sentindo. Olha que coisa mais bonita, né, ter lembrança. A gente acha que a planta não faz nada, mas ela está percebendo, ela está pegando as sensações e ela não pode se defender, então é bom que a gente cuide bem delas, né, como de toda forma de vida. Aí aqui fala o seguinte, que se você quiser saber como está a psicosfera de determinado ambiente, é só você acompanhar o desenvolvimento de uma samambaia, né? Ver se ela se desenvolve bem, bonita, vistosa. Aí fala também que os animais têm os sentidos mais ampliados do que dos seres humanos, conseguem ver espíritos desencarnados. Eu não duvido, não. Inclusive, eu tinha uma cachorrinha que era uma chow-chow, a Morgana. E era a Morgana e a Dara. Hoje é a Dara e a Alice, né? Mas aí, quando a Morgana, essa chow-chow, ela morreu, ela ficava num canto com prevalência. E a Dara viu, eu não estava vendo nada, mas ela começou a olhar, ela olhava várias vezes fixamente para o lugar,
como se estivesse vendo a Morgana. Então, eu acredito que estava, porque diz que os bichinhos, às vezes, eles ficam um tempo antes de ir embora, né? Ainda tem essa ligação com a gente. E o Wagner Borges fala também sobre os animais. Tem um livro fantástico que... como chama? Viagem de uma Alma. Agora eu não lembro o autor, mas também tem um capítulo que fala dos animais quando eles partem, que é muito bonito, muito bonito. É Richelieu? Acho que é Peter Richelieu, A Viagem de uma Alma. E aí do Wagner Borges, minha gratidão também, porque eu estava muito triste quando eu perdi a Morgana, e aí vendo um vídeo dele, aquilo fez com que eu voltasse a ficar bem, me deu um aconchego, um acalento, sabe? O coração ficou melhor. Então, gratidão, Wagner. Não te conheço pessoalmente, mas sou sua fã. Quem não conhece deve dar uma olhada, assim, investigar, porque é um cara que eu admiro muito pela espiritualidade elevada, né? Por tanta coisa boa que ele fala, pela percepção, portanto que eu aprendo com ele. Mas vamos lá. Aí, aqui continuando, do Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake também sou fã, é um cara que está vivo, né, e dá para a gente aprender mais ainda com ele. Mas ele fala muito sobre os campos, foi ele que fez fez não, né? Descobriu e nomeou esse conceito dos campos morfogenéticos, né? Então, que tem toda uma, em linhas gerais, um desenho, né, sobre as coisas que depois serão criadas, tem um protótipo. E aí ele tem um livro aqui que os cães sabem que os donos voltam, né? Quando os donos voltam, que é o nome do livro dele. Vários outros, né? Mas esse que eles estavam citando aqui. Então, eu lembro até de documentário que foi feito, acho que foi um documentário em inglês, que os donos voltam em determinado horário, né? Para passear com os cachorros, né? Volta para casa, enfim, seja lá o que for. Mas eles têm o horário X de voltar toda semana. E, de repente, quando eles se adiantam, se atrasam, os cãezinhos sabem, porque tinha umas câmeras que demonstravam, né, como eles ficavam ansiosos perto do horário de chegada dos donos, e quando eles se adiantavam, que essa ansiedade ia mais cedo, que eles começavam a esperar mais cedo, ou então mais tarde. Então, é muito interessante essa ligação que a gente tem. E voltando para a Morgana e dando um exemplo que eu achei incrível, porque a gente percebe quando tem cachorro, eu sempre gostei muito de bicho, né? E aí, quando eu mudei de apartamento, eu fui de um apartamento para o outro, né, que eu morava, e esse outro apartamento tinha, então, uma escada dentro do apartamento. E a Morgana não tinha costume de subir escada, e era uma escada vazada. E aí, quando eu estava subindo a escada, mais de uma vez isso aconteceu, não sei quantas vezes, acho que umas 3 vezes. Ela demorou um pouco para se habituar. E aí ela vinha atrás de mim com certo cuidado, né? E de repente passava pela minha mente a imagem dela caindo. Nisso ela travava, eu olhava para trás, ela tinha travado. E isso aconteceu 3 vezes. Vinha essa imagem dela caindo, ela trava. Vinha, ela trava. Então, aonde aquela ideação e aquela imagem começou? Né? Porque a gente tinha essa telepatia. Começou na minha mente, passou para dela, ou da mente dela que ela visualizava, vinha para mim essa informação, né? Então eu não sei, mas eu sei que a nossa comunicação com os animais e com as plantas se dá por telepatia, se dá por uma sensibilidade, né? Se você ficar em silêncio perto de uma planta, agora eu vou dar um exemplo, que já aconteceu comigo também. Então eu não sabia muito bem, eu não tenho toda essa expertise, essa sensibilidade para cuidar de planta, eu estou aprendendo. E aí eu fiquei em silêncio e perguntei o que ela precisava. E aí eu comecei a sentir. Então, de repente, vem do campo morfogenético dela, né, as instruções vieram, né, o que eu tinha que fazer, e ela ficou linda depois. Então, aí não, pega as sementinhas aqui que está saindo, faz de tal jeito, põe não sei o que, faz isso, faz aquilo. Então, foi um conhecimento que foi vindo, né, tipo um download de conhecimento, que eu acessei o campo dela, né. Então, é assim, eu sei que a gente, se ficar em silêncio e se conectar, a gente tem as instruções, a gente tem a percepção que o outro ser tem, né? Mesmo que a gente não possa falar com planta, mesmo que a gente não possa falar com os animais, a gente pode sentir e ter essa percepção ampliada, como eles também têm. O que mais que a gente tem aqui que é bem legal? Então, aqui fala que, que existe uma tendência entre os pesquisadores dessa área concordar que os animais possuem bem desenvolvidos as capacidades de telepatia, premonição e senso de direção. Então, a gente também tinha e está voltando a ter essas capacidades. Você fala assim, tinha quando? Eu acho que é bem lá atrás, no túnel do tempo,
né? Sei lá, uns 5.000 anos atrás, mas a gente está voltando, né? Está acordando muitas percepções, teve gente que sempre manteve e era exceção. Hoje está vindo pessoas cada vez mais com essas capacidades ampliadas, né? Eu também vim com essas capacidades bem abertas, assim, e aí se você não usa, de repente você perde, começa a dormitar, mas está sempre lá, né? Latente, só falta você acordar aquilo. Então daí de repente acontece alguma coisa, você precisa daquela capacidade, ela vai voltando. Então depende do uso, do bom uso, né? Que aquilo vai trazer benefício para as pessoas, então a gente começa a acordar o que necessita. Aí fala aqui, ó, tanto os animais quanto as plantas são bons termômetros da atmosfera psíquica criada na residência onde estão. Então você vê se os animais estão bem, se eles estão alegres, né? Se eles têm tranquilidade ali, ou se eles são afetados, né? Muito afetados, né? E as plantas também. E aqui fala uma coisa que é essencial e importante, né? Lembrar que devem ser cuidados com amor e delicadeza. Eu acho que aqui são todas as formas de vida, né? Os animais, as plantas, para que os seus princípios espirituais se desenvolvam equilibradamente e possam ter uma boa experiência na relação com os seres humanos que são responsáveis por eles. Então, gente, é tudo. Toda forma de vida que te cercar, né? Tem que tratar com o maior amor e carinho, porque nós somos como os anjos para eles, que podem fazer tantas coisas, né? E eles dependem de nós. Da mesma forma que os amigos mais, né, bem mais avançados também estão ali quando a gente precisa, porque desenvolveram amor numa abertura muito grande. Então, tal qual, né? Tal qual para eles, a gente ainda é muito criança, as outras formas de vida também necessitam que a gente acorde esse amor e tudo é um intercâmbio, porque enquanto a gente cuida, a gente amplia a nossa capacidade de ser amor, né? Energia mental e transplantes de órgãos. Olha que interessante, isso aqui eu tenho certeza que vocês já viram várias vezes. O corpo mental reflete a evolução consciencial de cada ser humano e elabora o perispírito, constituído de matéria fluídica. Ele é dotado de órgãos semelhantes aos do corpo físico e durante o processo reencarnatório os dois se unirão, célula a célula, constituindo o organismo único. Então, o que ele está falando aqui? O perispírito, então, quando você desencarna, você tem uma forma que é igual à forma que você tinha aqui nesse corpo físico. Então, você tem um corpo semimaterial, que é o perispírito. E ele fala que antes de existir esse corpo físico, então todos os seus órgãos, todos os seus sistemas foram gestados ali, né? Depois você tem uma ligação do perispírito com esse corpo. E qual é a anterioridade? A anterioridade é do perispírito, então. Bom, a consciência que vem antes de todas as coisas, vamos pensar no corpo mental, né? E aqui eu usei como sinônimo, mas não é. A consciência é o eu sou, né? É a essência, é a vida. Nessa acepção que a gente usa. E o corpo mental são as ideias que a gente costuma ter, aquilo que a gente mantém, né? Onde a nossa vontade é dirigida para as coisas, provém dali, a organização das formas de pensamento, o que tem sempre ali, né? Bom, a nossa evolução, ela vai dar para perceber através do corpo mental, através do que a gente mantém e do que a gente rechaça, né? Como a gente, quais os gostos que prevalecem, quais as atitudes que a gente tem, quais os pensamentos que a gente alimenta, que vai estar ali no corpo mental. E aí, então, a gente cria no perispírito os órgãos, todas as coisas, e depois que vai se ligar, vai se unir no organismo físico. Bom, quando você recebe um órgão, né, do doador, esse órgão, ele vai estar nele o campo consciencial do doador que te deu aquele órgão. Então, você vai sentir diversas coisas. E vocês podem ver relatos, talvez vocês já tenham vistos, dessas pessoas que receberam os órgãos, elas começam a ter vários comportamentos diferentes. De repente, elas começam a gostar de certos alimentos que elas não suportavam antes ou que não tinham essa predileção. Começam a ter vários gostos diferentes, mudam um monte de coisa, porque elas estão sofrendo a influência do campo, né, consciencial
que aquela pessoa tinha e que vem junto com o órgão que era disso constituído. Olha que interessante, né? Daí depois vai conhecer a família do doador quando isso acontece e vai descobrir que a pessoa tinha todos aqueles pendores, aqueles gostos, né? Bom, a gente está quase terminando, está nos 29 minutos e 46 aqui. Então, gente, a gente conseguiu terminar o terceiro capítulo nessa semana. Então, existe um contágio do campo vibracional de quem doa para quem recebe o órgão transplantado. Então, foi isso. Essa é a conclusão do terceiro capítulo. Na outra semana, a gente começa o quarto capítulo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, por favor, porque isso ajuda muito a crescer o canal e mais pessoas terem o conhecimento que vai se expandindo, contagiando todo mundo e fazendo com que as pessoas vivam com mais consciência. Quanto mais consciente for a humanidade, mais a gente se beneficia com isso, né? Então, voltando naquele velho ditado, se se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom só por malandragem, né? Beijo pra você. A gente se vê, a gente se fala. Namastê, meu Deus interior. Saúde o seu Deus interior.